Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da equipe Concurseiros da Educação. Essa aula é muito importante também, é uma aula sobre atualizações da LDB. Quem que não quer uma aula gratuita sobre atualizações da LDB? Então vamos pegar todas as atualizações da LDB a partir do ano de 2019 até o presente momento, né? Então vamos verificar aqui no nosso slide. Ano de 2019 teve uma atualização no artigo 7. Então, o que aconteceu? Foi acrescentado um artigo que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a internação. Vamos ler aqui? O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada de qualquer nível é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo seus preceitos da sua religião, até destaquei aqui, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério das instituições, sem custo para o aluno. Então, aqui, basicamente, ele quer dizer o quê? Né? Quer dizer que o aluno, devido à sua religião, por exemplo, tem os adventistas, né? Que tem um dia da semana, eu acho que é na sexta-feira, que eles guardam aquele dia, eles não vão para a aula, justamente. Então, a eles são assegurados a se ausentar daquele dia. Então, eles podem se ausentar devido à sua crença, religião, da sala de aula, mas tendo um aviso prévio. Ou seja, eles vão informar previamente que eles precisam se ausentar da sala de aula. E o que? O professor ele vai se adaptar a esse aluno. Posteriormente, vai passar uma prova, passar uma atividade. Então, é assegurado ao aluno, mediante a sua crença ou religião, se ausentar de aula, né, por dessas finalidades, religião e crença. Eles têm como eu posso dizer, têm assegurado esse direito, desde que seja previamente comunicado à instituição e ao professor. Essa foi uma das atualizações que tivemos no ano de 2019, janeiro de 2019. Então, acrescentando aqui, eles vão fazer a reposição com o quê? Eles vão repor prova ou aula de reposição. Coloca aqui, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Segundo, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, eles vão se ausentar devido à sua crença, religião, eles têm esse direito de se ausentar de algum dia da semana, mais previamente comunicado, e eles vão repor mediante uma prova, mediante um trabalho escrito e tudo mais. De acordo com o quê? Com o planejamento educacional. Outra atualização que tivemos no ano de 2019 foi no artigo 12. Foi alterado o percentual. Que percentual é esse que foi alterado? Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de quê? De 30%. Então, antigamente era 50%. Se o aluno ele tivesse falta acima de 50%, a direção, a escola, ela comunicava o Conselho Tutelar. Agora, as faltas são acima somente de 30%. Então, acima de 30%, já deve comunicar o Conselho Tutelar que o aluno está faltando demais. Então, esse artigo ele foi também alterado no ano de 2019. O artigo 3º também. No artigo 3º foi acrescentado, quer dizer que foi acrescentado os artigos 16 e 19. Então, vamos ver aqui. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Então, agora vamos falar sobre o artigo 19, classificação administrativa das instituições de ensino. Então, as instituições, elas são classificadas em públicas, privadas e comunitárias. Antigamente, existiam as instituições filantrópicas e confessionais. O que a LDB ela fez? Ela jogou as filantrópicas e as confessionais dentro das comunitárias. Então, vamos ver aqui. Então, a LDB vai falar no artigo 19 que as instituições públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas, administradas pelo poder público, ou seja, as escolas públicas, né? As privadas, assim entendidas, administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, ou seja, aquelas que
a gente paga para a criança estudar, né, as privadas. As comunitárias na forma da lei. Aqui ele não entra em detalhes, mas ele abre um parênteses e diz que as comunitárias, elas podem ser as filantrópicas e as confessionais, né? As filantrópicas ou as confessionais, a LDB ela não vai exibir mais, ela não exibe mais no corpo da sua lei as filantrópicas e as confessionais. Mas dentro das comunitárias elas existem, né? Então vamos dar continuidade aqui. Ainda uma atualização de 2019, foi uma medida provisória devido à pandemia de Covid-19. A maioria dos educadores viu essa medida provisória, mas eu creio que tem pessoas que ainda não visualizaram. Essa medida provisória, ela pode vir cair em prova também, então é super importante. Então essa medida provisória, ela vai dizer que o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado em caráter excepcional. Ou seja, o que é caráter excepcional? O caráter de urgência é uma exceção, né, da obrigatoriedade ao mínimo de dias efetivo do trabalho escolar, né? Ou seja, a gente tem um mínimo de dias que são 200 dias letivos de aula, tem que ter, e 800 horas de aula, né? 800 horas de aula. Então, essa medida provisória, ele vai dizer, vamos verificar o que está dizendo essa lei. Observações do artigo 24. A carga horária de 800 horas, foi o que dizemos, e 200 dias poderá ser exceção. Ou seja, a carga horária, ela obrigatoriamente ia ser seguida dentro desse modelo, porém, os 200 dias letivos ia ser uma exceção. Isso quer dizer que o quê? Que a criança poderia estudar no sábado ou tudo mais, ou no outro momento. Então, isso é uma medida provisória, isso não alterou a LDB, né, digamos assim, a ser seguida. O que é uma medida provisória? É somente, a palavra já está dizendo. Ela é provisória, ela é temporária. Então, essa foi uma medida provisória devido à pandemia da Covid-19. Mas, lembrando, então, que deve obrigatoriamente ser seguido as 800 horas de aula e os 200 dias letivos. Agora, no ano de 2021, tivemos uma atualização nos temas transversais. A gente teve inclusão de mais temas transversais. A gente conversou na aula anterior um pouco sobre isso. Então, no artigo 26, inciso 9, vai falar que os conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente à produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Isso quer dizer que a educação infantil pode receber o mesmo material que o ensino fundamental e o ensino médio? Não. Cada material vai ser adequado de acordo com a sua faixa etária, de acordo com os seus níveis e modalidades e etapas de ensino. Então, entra no tema transversal toda forma de prevenção de violência contra criança, adolescente e mulher. Mas, professor, o que é tema transversal? Não sei o que é tema transversal. Então, o tema transversal nada mais é de temáticas que são voltadas para a nossa realidade, que a gente está vivendo. Por exemplo, educação alimentar, né? Digamos que o uso de quê? O uso de violência contra criança, adolescente e mulher, a prevenção, o bullying, né? A violência nas escolas, tudo isso pode ser temas transversais. São temas voltados para a realidade escolar. E os temas transversais, eles perpassam todos os níveis, etapas e modalidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses temas eles vão estar presentes em todos os níveis, na educação infantil, no ensino fundamental, ou na educação escolar e na educação superior, que são os níveis. As etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? E nas modalidades, que temos vários tipos de modalidades da educação. Vamos estudar mais sobre isso também. Então, teve a inclusão de mais um princípio no artigo 2. No artigo 2, ele vai falar principalmente um princípio da educação. Ele acrescentou mais um princípio da educação, que fala sobre o quê? Sobre o público-alvo, que são o quê? Que são a educação bilíngue de surdos. Então, ele vai falar:
a respeito da diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, esse foi mais um princípio que foi acrescentado em 2021, dando uma ênfase, uma importância para esse público-alvo das pessoas surdas, surdo-cegas com deficiência auditiva. Então, esse é um princípio da educação. Em 2021 foi adotado. Atualizações da LDB em 2021, continuando no artigo 60A, vai falar sobre a modalidade da educação bilíngue de surdos. Então, antigamente, a gente tinha o quê? A educação indígena, a educação quilombola, a educação especial, a educação profissional tecnológica, a educação à distância, mas a gente não tinha ainda a educação bilíngue de surdos. Então, foi acrescentado mais uma modalidade. Então, a modalidade ela surgiu em 2021 no artigo 60A. Então, no artigo 60A vai dizer o seguinte: entende-se por educação bilíngue de surdos, para o efeito desta lei, a modalidade da educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras. Então, a modalidade da educação bilíngue de surdos vai ser oferecida em quê? Em língua brasileira de sinais, as Libras, como primeira língua e em português escrito como segunda língua. Aonde? Em escolas bilíngues de surdos, nas classes bilíngues de surdos, nas escolas comuns. Onde é a escola comum? A escola comum é o quê? É a rede regular de ensino. Ou em polos de educação bilíngue de surdos. Então, aqui ele está falando, criou-se a modalidade bilíngue de surdos no ano de 2021, e ele vai dizer que essa modalidade ela é oferecida em Libras como primeira língua e em português escrito como segunda língua. Então, às vezes, a banca ela gosta de trocar. Ela vai dizer que essa modalidade em primeira língua será de português e em segunda de Libras. Então, é totalmente ao contrário. Então, quem é o público-alvo da modalidade da educação bilíngue de surdos? Educandos surdos para educandos surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação. Então, esse aqui será o público-alvo da modalidade bilíngue de surdos. Ou com outras deficiências associadas. Ainda no ano de 2021, está falando sobre os materiais didáticos e dos professores. Ele vai dizer que os materiais didáticos, os professores devem ter formação e especialização. O que é especialização? Uma pós-graduação, uma formação continuada e tudo mais. Foi acrescentado o artigo 78A também, que vai falar ainda. Então, no ano de 2021, resumindo, as atualizações que tiveram na LDB, a maioria delas foram voltadas para o quê? Para esse público-alvo, que são o quê? A educação bilíngue de surdos, né? Então, ele vai dizer que o sistema de ensino assegurará aos educandos surdos. Então, o que vai ser assegurado a esse público-alvo? Materiais didáticos e professores com formação e especialização. Foi o que a gente colocou aqui. Aqui saiu repetido, né? Saiu repetido. Então, vamos ver aqui. Então, foi acrescentado no artigo 78A programas integrados de ensino e pesquisa. Programas integrados de ensino e pesquisa para a educação bilíngue de surdos. Então, ele vai dizer que o sistema de ensino em regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação bilíngue e intercultural aos estudantes. Então, além de ter professores especializados e formados na área, vai haver programas e projetos também voltados para esse público-alvo. Continuando no ano de 2021, a atualização vai falar sobre o apoio técnico e financeiro da União. No artigo 79C, vai falar que a União apoiará técnica e financeiramente sistemas de ensino no provimento de educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Está falando sobre o quê? Sobre os projetos, ensino e pesquisa voltado para essa modalidade. Agora vamos entrar no ano de 2022, né? Já falamos de 2019. Vamos recapitular aqui rapidinho.
No ano de 2019 teve as atualizações nos princípios, nas finalidades, né? No ano de 2021 tivemos uma medida provisória devido à pandemia Covid-19, falando que o quê? Falando que as horas elas vão ser cumpridas, as 800 horas, porém os 200 dias letivos era uma exceção, né? Iriam ser cumpridos em um outro momento. Lembrando que é uma medida provisória que foi naquela situação. Então, agora as atualizações da LDB em 2022 foi acrescentado no artigo 4º referente ao dever do Estado. O dever do Estado, existem vários deveres do Estado. Acrescentando aqui, foi acrescentado padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário e equipamentos materiais didáticos apropriados. Está falando o quê? A qualidade. O que é a qualidade de ensino? Para que a educação ela seja uma educação de qualidade, tem que haver o quê? Uma merenda escolar adequada, as salas de aulas adequadas, o material didático adequado, equipamentos, uma sala de informática, por exemplo, tem escolas que têm sala de informática, isso é um padrão mínimo de qualidade de ensino. Assim é entendido pela LDB. Então, aqui foi acrescentado. Acrescentou-se também sobre referente ao dever do Estado, outro dever do Estado. Quando eu falo dever do Estado, quer dizer que é uma obrigação do Estado, é dever do Estado, né? Você, como concurseiro, tem o dever de quê? De estudar, né? É obrigatoriamente estudar, né? Obrigado. Então, o dever do Estado aqui é o quê? É a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Ele está focando aqui na alfabetização das crianças. Então, foi acrescentado também no ano de 2022 como um dever do Estado. Foi acrescentado também as finalidades da educação básica. O que é finalidade? Finalidades é objetivo, né? Quando eu falo de finalidade, qual é a finalidade de eu estar estudando? Qual é a finalidade? Eu quero saber qual é o objetivo, né? O objetivo é o quê? É ganhar uma remuneração melhor e tudo mais. Então, quais são as finalidades da educação básica? Objetivo, vou colocar aqui, lá no artigo 22, acrescentou-se o quê? Foi acrescentado um parágrafo único. São objetivos princípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes. Então, esse parágrafo único ele está focando na formação de leitores. Então, como vocês puderam verificar, o dever do Estado está falando sobre o quê? Sobre a alfabetização, a aprendizagem gradual do aluno. Logo, a finalidade da educação vai ter um parágrafo único também voltado para essa alfabetização. Então, como eu vou fazer? Por meio da formação de leitores. Entrando no ano de 2023, aqui a atualização que teve no ano de 2023. Fala sobre o quê? A nossa realidade. O que os meninos gostam de sala de aula? Mexer em celular, mexer no notebook, mexer em celular, tablet e tudo mais. Então, para vocês verificarem que tudo que é vivido na realidade é adentrado dentro do quê? Dentro da educação. A educação, ela sempre tenta o quê? Adequar a realidade. Adequar as reais necessidades dos educandos. Então, aqui, a atualização que teve em 2023 institui a Política Nacional da Educação Digital. Política Nacional da Educação Digital. Né? Foi acrescentado no artigo 4º que a educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior, a internet em alta velocidade, pelo menos aqui na teoria, tudo é fácil, né? Não sei na prática se isso já é adotado, mas na teoria a LDB diz que o quê? Que a educação digital já vai existir nas instituições públicas de educação básica superior, internet em alta velocidade, adequado para o uso pedagógico. Então, é para qualquer coisa para usar a internet? Não, somente para fins pedagógicos,
com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, de comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Tá falando aqui educação infantil, tá falando de crianças, tá falando do quê? Qual é o nosso público? Jovens e adultos, tá falando dos jovens e adultos. Parágrafo único. Para efeitos do dispositivo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas, recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Então, no ano de 2023, deu ênfase nessa educação digital para que os jovens e adultos eles tenham essa educação digital, uma internet de alta velocidade, voltadas para o letramento digital. A última atualização de 2023 foi um artigo que foi vetado do inciso 11. Foi vetado. O que é uma coisa vetada? Vetada é que foi tirado de lá. Então, por isso que eu cortei aqui, ó. Então, a educação digital, com foto, com letramento digital, ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, como componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Então, isso daqui ainda está sendo comentado. Então, o Ministério da Educação, né, que vetou esse inciso, ainda está sendo comentado. Então, por enquanto, foi retirada. Então, vamos treinar nossas questões. Trouxemos questões do ano de 2023, questões atualizadas, porque é isso que a gente traz nesse canal. Questões atualizadas, vocês não vão ver conteúdos desatualizados. Então, vamos ver aqui sobre a LDB. Ano de 2023, cargo de pedagogia. Então, vai falar o seguinte. A Lei de Diretriz Base da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, estabelece a finalidade da educação no Brasil. Como ela deve estar organizada, quais são os órgãos administrativos, quais são os níveis e modalidades, dentre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema da educação brasileira, com base nos princípios presentes na Constituição Federal, sobre os níveis de acordo com a LDB. A educação escolar é composta pelo quê? Educação básica. B. Ensino médio e ensino superior. Letra C. Ensino fundamental e ensino médio. A educação básica e educação superior ou educação infantil e ensino fundamental. A educação escolar, ela é composta de 2 níveis, né? Educação básica. Dentro da educação básica, a gente tem creche, pré-escola, temos o ensino fundamental e o ensino médio. Vou até colocar aqui, fazer o nosso esquema aqui. Os níveis. Os níveis são, o primeiro nível é educação básica. Educação básica. E o outro nível que temos é a educação superior. Então, dentro da educação básica, a gente tem as etapas. Isso é super importante porque cai muito em prova. As etapas são creche. Lembrando que a creche, ela não é obrigatório os pais matricularem na creche. A creche, ela se inicia no 0 ano de vida a 3 anos, a creche. A pré-escola, aí já é obrigatório o pai matricular o filho na pré-escola, que é dos 4 a 5 anos de idade. Temos, dentro da creche da pré-escola, a educação infantil. Então, a educação infantil ela é dividida em creche e pré-escola. Lembrando que a educação infantil é uma etapa. Aí temos o ensino fundamental. Temos o ensino fundamental. O ensino fundamental, anos iniciais. Os anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano. E os anos finais, que vai do 6º ao 9º ano. É uma etapa também.
temos o ensino médio. O ensino médio é a terceira etapa da educação básica. E a educação superior? Ela é uma etapa ou é um nível? A educação superior é um nível. Então, os níveis, eles são educação básica e educação superior. E as etapas são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que a educação infantil, ela se divide em creche e se divide em pré-escola. Sendo que a creche, ela é facultativa, não é obrigatório os pais matricular seus filhos na creche. Mas a pré-escola é obrigatória. Então, se vir uma questão de prova dizendo a educação infantil é obrigatória a matrícula, a questão está errada. Por que está errada? Porque dentro da educação infantil eu tenho a creche. E a creche, ela não é obrigatória. Os pais não são obrigados a matricular seu filho na creche, somente na pré-escola. Muita gente erra essa questão. Então, vamos aqui. Aqui ficou educação básica e educação superior. Letra D, nosso gabarito. Eu coloquei o artigo aqui, artigo 21. Você vai encontrar no artigo 21 os níveis da educação. Letra D. Segunda questão, sobre o ensino fundamental, aqui ele quer saber sobre o ensino fundamental, marque V para verdadeiro e F para falso. É obrigatório os sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental, anos finais, em ciclos. Aqui fica falso, porque na LDB diz que é facultativo. É facultativo, olha só, falso, facultativo. Você vai encontrar isso lá no artigo 32, inciso 1. Ele vai falar que o ensino fundamental é facultativo as escolas desdobrarem em ciclos. Segunda alternativa, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Ou seja, o ensino fundamental ele vai ser presencial. Mas se houver alguma emergência, situação de emergência, como a gente viu a pandemia da Covid-19, as crianças foram o quê? Foram para o ensino online. Então, em situações emergenciais. Então, aqui, esse item está verdadeiro. Você vai encontrar lá no artigo 32, inciso 4º, tá? Vai dizer sobre isso. Então, somente em situações emergenciais que vai haver o ensino à distância, né? Outra coisa que falando sobre o ensino à distância, a educação infantil pode ser à distância? Digamos, todos os dias a educação infantil pode ser à distância? Não. O ensino fundamental, todo ele pode ser à distância? Qualquer criança pode estudar à distância? Não. Digamos que os anos iniciais do ensino fundamental não pode ser à distância, a educação infantil, e nem os anos iniciais do ensino fundamental eu posso oferecer o ensino à distância. Somente a partir dos anos finais que eu posso oferecer a educação à distância, que o aluno pode 100% estudar, digamos assim, online, né? Por quê? Porque a educação infantil e os alunos que são do 1º ao 5º ano, eles precisam ter esse contato com o professor, onde eles estão aprendendo as atitudes, a relação professor-aluno e com os outros alunos. Então, havendo essa exceção, o ensino fundamental em situações emergenciais pode sim ser dado à distância. Então, aqui, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo parcial, está dizendo aqui, a critério dos sistemas de ensino. Essa questão aqui causa muita polêmica. Por quê? Porque aqui está dizendo que o ensino fundamental será ministrado em tempo parcial, correto. Mas quando ele fala assim, a critério dos sistemas de ensino, ele quer dizer que também os sistemas de ensino devem adotar o ensino fundamental parcial. E, na verdade, obrigatoriamente, as escolas, elas funcionam em tempo parcial já, né? A maioria das escolas funcionam 4 horas diárias. Turno matutino, turno vespertino. Em alguns estados, por exemplo, são 4 horas de aulas e aqui no Distrito Federal são 5 horas de aulas parciais. Então, obrigatoriamente, os estados têm que seguir esse tempo parcial, mas aqui, a critério dos sistemas de ensino, quando eu digo a critério, quer dizer que é facultativo oferecer a educação de tempo integral. É facultativo os sistemas oferecer a educação de tempo integral.
Então, tem escolas que têm educação em tempo integral? Sim. Tem escolas que não têm? Sim. Aqui, a questão ela ficou falso, porque ao invés de tempo parcial, ele colocou tempo integral. Então, aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso. Ficamos com a letra C. Vamos conferir nosso gabarito? Letra C é isso mesmo. A terceira questão, em relação aos princípios da educação, assinale a alternativa correta. Essa prova ela foi aplicada para professor de anos finais, professor de artes, ano 2023, pela banca Fundatec. Então, ela vai dizer o seguinte, ela vai falar sobre os princípios da educação. Eu tenho que conhecer os princípios da educação. Aonde eu vou encontrar os princípios da educação? Eu vou encontrar lá no artigo 3º. Então, ele vai dizer o seguinte, os princípios da educação, interesse público e eficácia? Errado. Transparência, equidade e prestação? Não. Participação econômica e democrática? Condições para acesso e permanência na escola até os 16 anos? Somente até os 16 anos? Não. Então, a questão certa é letra A. Então, um dos princípios da educação é a garantia e padrão de qualidade, que foi aquilo que eu falei. Tem que ter qualidade nas escolas, nos materiais, nos equipamentos, formação docente, né? Então, tudo isso. Então, a garantia de padrão de qualidade é um dos princípios da educação. Você vai encontrar lá no artigo 3º da LDB. Letra A, tudo certo. Quarta questão, 2023, professor de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Aqui está falando sobre educação infantil. Na educação infantil, a avaliação ela será realizada de que maneira? Lembrando que a avaliação da educação infantil, o modelo de avaliação dela é diferente do que? Do ensino fundamental e do ensino médio. Letra A, através de provas adaptadas ao público infantil. Letra B, mediante registro dos resultados das atividades com o objetivo de promoção para o ensino fundamental. A educação infantil tem como reprovar na educação infantil? Não tem como reprovar na educação infantil. Qual é o foco da educação infantil, então, se não tem como reprovar ou classificar o aluno? O foco é formar as crianças em todas as suas dimensões, cognitiva, afetiva, sociomotora. Eles vão aprender a coordenação motora fina, que é o quê? Pegar num lápis, pegar numa tesoura, recortar. Tudo isso é trabalhado na educação infantil. É onde se inicia o processo de socialização. Socialização entre os alunos, entre o professor. Então, não existe esse objetivo de promoção, não. Aqui está errada a letra B. C. Mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Já achamos a nossa alternativa. Vamos ler as outras alternativas? Através de conselhos de classe com pais e professores. Então, a avaliação ela será realizada através de conselhos de classe com pais e professores. Na educação infantil não há necessidade de avaliação. Quem não estuda vai achar que essa questão está certa, que na educação infantil não há necessidade de avaliação. Quando, na verdade, a avaliação ela é registrada todos os dias, por meio das observações, por meio de registro dos resultados das atividades. É justamente o que a gente está vendo na letra C. Mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental. Então, o gabarito da 4 é a letra C, gente, a letra C. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou até riscar aqui, porque é a letra C. Porque mediante acompanhamento do registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção. E não com o objetivo de promoção. Então, o certo é a letra C. Você vai encontrar no artigo 31. 5. Ano 2023, professor de língua portuguesa. Então, foi para o cargo de professor de língua portuguesa. Instituto Consuplan. Segundo a Lei de Diretrizes e Base da LDB, número 9.394,
em seu artigo 24. Então, antes de a gente falar sobre a quinta questão, vamos falar do material atualizado, que tem teoria, tem questões de provas, gabarito comentado, o nosso combo de legislação educacional atualizado. Nele você encontra a apostila de LDB, o guia prático da LDB, a apostila de legislação educacional e os mapas mentais de legislação. Então, é um combo completo para você que tem dificuldade de ler ali o texto da lei. Eu sei que é muito difícil você ler a lei na íntegra, muitas palavras difíceis, mas a gente fez o quê? A gente esquematizou, deixou tudo resumido, somente com os artigos que realmente vão cair na sua prova. Os mapas mentais estão bem resumidos, então vale muito a pena. O pagamento desse material ele é único e o acesso é vitalício. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que, mediante o comprovante de pagamento, você pode solicitar a qualquer tempo as atualizações. Então, vai estar sempre recebendo as atualizações. Se você ficou interessado sobre o nosso combo de legislação, que também é liberado videoaulas de bônus de legislação educacional, o material de apoio também ele é incluso. Se você ficou interessado, entre em contato com o nosso WhatsApp de atendimento, que está aqui na descrição desse vídeo. Você deve estar vendo agora na descrição desse vídeo as nossas redes sociais. Então, vê o nosso WhatsApp de atendimento, clica no link, fala com o nosso atendente que você assistiu a aula sobre as atualizações da LDB, que você quer mais informações sobre o combo de legislação. Ele está numa oferta imperdível que vai encerrar em breve. Então, voltando aqui para a nossa quinta questão, nossa quinta e última questão, está falando sobre a banca Instituto Consulplan 2023, professor de língua portuguesa. Então, vai dizer o seguinte: segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. De acordo com o exposto e do considerado as funções da avaliação, pode-se afirmar que se trata da seguinte avaliação. Aqui você tem que saber, né? Por exemplo, eu não sei LDB, eu não conheço muito LDB, mas aqui está falando de avaliação. E a avaliação é conhecimento pedagógico, é matemática de conhecimento pedagógico. Mas, de acordo com essas características que a banca me deu, ela disse o seguinte, que a avaliação ela é contínua, ou seja, é todos os dias, né? Observado todos os dias. A prevalência vai ser dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Lembra que a gente falou na educação tradicional que o importante era a quantidade do que a qualidade? Na avaliação desse modelo proposto pela LDB, a avaliação que mais leva em consideração é uma avaliação qualitativa e cumulativa, ou seja, todos os dias. Lembra que falamos que na educação infantil a avaliação ela é mediante o registro de desenvolvimento da criança todos os dias? Toda observação que eu faço com a criança, se a criança ela interage bem com os colegas, se a criança entra muito em conflito, se a criança se socializa, se ela consegue entender os comandos e tudo mais. Tudo isso o aluno está sendo avaliado, ele nem sabe que está sendo avaliado. Então, esse modelo também é adotado pela LDB. Então, como eu conheço sobre avaliação, eu vou saber que essa avaliação ela é um modelo formativo. Ela não é somativa porque ela não visa a nota, como a somativa. A diagnóstica, geralmente ela é encontrada no início do período. Para que serve a avaliação diagnóstica? Ela serve quando eu quero conhecer meu aluno. Então, ela ocorre no início de cada bimestre, no início de cada semestre, onde eu quero conhecer o aluno. Eu quero conhecer os alunos, conhecer o que eles sabem e até mesmo conhecer o que ele não sabe, para melhorar a minha prática docente. Comparativa, avaliação comparativa. Não, somativa, formativa e diagnóstica. Então, a formativa ela ocorre durante todo o processo, Ela não tem como objetivo nem classificar o aluno, nem reprovar. É durante todo o processo,
mediante o que? A observação e os registros. Então, aqui está a questão, com a letra B. Vamos ver se está certo. Letra B, certinho. Você vai encontrar no artigo 24, inciso 5 da legislação da LDB, você vai encontrar essa resposta. Olha, gente, também tivemos uma atualização fresquinha no dia 26 de abril, a atualização da LDB que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições de feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultural. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, essa lei ela foi publicada dia 26 de abril de 2023 na LDB, no site do Planalto. Você encontra lá a LDB atualizada no site do Planalto. Vai dizer o quê? Vai dizer que dentro dessas disciplinas vai ter feiras culturais e todos esses projetos voltados. Então, essa é uma atualização super importante que teve no corpo da lei. Aqui eu deixei com você aonde eu encontro a LDB atualizada. Gente, a LDB atualizada na íntegra você encontra no site do Planalto. Somente no site do Planalto você vai encontrar a LDB atualizada. Aqui eu deixei nosso Instagram, Conselho de Educação Oficial. Sigam lá se vocês ainda não sigam. E o meu também para mais dicas de estudos, Prof. Jennifer Suzane. Então essa foi mais uma aula sobre as atualizações da LDB. Espero que vocês tenham gostado. Continue aqui no canal porque vai ter muitas aulas gratuitas de qualidade e atualizada. É isso aí, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.